Nessa aula a gente vai dar início ao nosso curso e vamos trabalhar com o Excel utilizando o OpenPy XL. Então já deixei aqui importado que a gente já preparou o ambiente na última aula. Aqui eu vou separar por seções, então vou colocar uma subseção do Workbook e Worksheet, que é criar uma Workbook, que vai ser o tema da nossa aula, tá? Aqui a gente colocou, aqui eu coloquei, vamos colocar uma seção aqui, que é no caso esse, e esse aqui seria uma subseção daquela workbook, né? Nosso tema lá em cima. Para colocar uma seção, basta você colocar o quadrado, e aqui é uma subseção, veja que ele esconde aqui os itens e assim a gente consegue visualizar melhor, né? Então aqui a gente tem essa subseção que é criar um workbook. Para criar um workbook, a gente vai importar do OpenPy XL, import workbook. E aí a gente vai definir uma variável que vai armazenar a nossa workbook. Tá? Se você já programa em VBA, ou já programou ou mexeu com Excel, você vai ver que o nome da nossa pasta de trabalho, quando a gente está mexendo com VBA, é o Workbook. E as planilhas são Worksheets. Então, o OpenPy XL tem a mesma lógica para a gente poder manipular o Excel. Por exemplo, se eu quero pegar a minha planilha ativa, que por padrão ele cria aqui uma planilha, quando a gente cria um workbook, ele já inicia com uma planilha. Então, eu posso pegar essa planilha ativa, fazendo WS, vai ser igual o nosso workbook, que é a pasta de trabalho, active. Então, já disse ali para o OpenPy que eu quero pegar minha pasta ativa. Ele não apareceu nenhuma planilha, pois ainda está apenas uma variável, a gente não salvou ela. E assim como no worksheet do Excel, né, a gente também tem as propriedades. Se eu colocar aqui WS da worksheet e pegar o title, né, eu estou pegando o título da minha workbook, que ela é sheet. Por padrão, ela cria lá como sheet. O nome dela, né, quando a gente salvar aqui a planilha, você vai ver que vai estar com o nome sheet. Então você já deve saber, se eu quiser mudar o nome da minha planilha, por exemplo, eu venho ws.title, né, vai ser igual minha planilha. E aí, se eu chamar de novo ws.title, e aí você vai ver que agora o nome da minha planilha é minha planilha, né? O título da minha planilha é minha planilha, que eu coloquei aqui. E assim como a gente tem uma sheet e também consegue mudar o title, eu consigo também criar uma nova sheet. Por exemplo, eu venho aqui, ó, ws1 vai ser igual workbook.create, né? A gente vai aparecer aqui create, e aí vamos para colocar a opção sheet. E aí eu vou passar aqui, quando eu abrir parênteses, ele já vai pedir para mim aqui o nome da minha planilha, né? Então eu vou colocar o título, né? Que vai ser teste, nome da minha planilha. E tem outros argumentos aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar aqui a posição que eu quero, ele pede um número inteiro. Então, se eu quero que ele esteja na primeira posição, eu coloco aqui o 0, que ele vai estar na posição inicial, né? Se eu quiser que ele fique na segunda posição, ele vai criar sempre no final, tá? Então, eu vou deixar 0, vou criar essa workbook. E aí, quando a gente executar, ele vai criar mais uma workbook. Ou worksheet, na verdade, né? Mais uma planilha. Então, eu tenho duas planilhas agora. Se a gente testar, e para a gente identificar isso, a gente vai vir aqui wb.sheetnames e executar. Ele vai trazer uma lista com duas planilhas. Veja que eu coloquei na posição 0, então ele ficou essa em primeiro, né? Então, imagina que eu queira percorrer essas planilhas, eu consigo fazer um for planilhas p for w de worksheet em wb.sheet names ou wb.sheetnames. A gente vai ver isso só para você saber que pode ser feito e a gente conseguir acessar as propriedades dessa planilha. Então, acessei a planilha teste e aí eu posso colocar cheques para ver que se eu estou em uma planilha, já é uma coisa já antecipando o que a gente pode fazer com essa aula de workbook, tá? Outra coisa, a gente também consegue mexer nas propriedades dessa planilha. Por exemplo, eu vou colocar WS, que é minha planilha, e vou colocar aqui Sheet Properties. E aí nas propriedades eu posso utilizar as propriedades que tem nessa planilha. Por exemplo, Filter Mode, tudo. E eu quero mudar aqui o Tab Color, por exemplo, né? E aí eu vou passar uma cor aqui, se eu colocar aqui
uma cor qualquer, acho que daqui preto, né? E aí vamos ver, executar, ele vai mudar a cor da minha planilha. Deu um erro aqui porque essa cor não tem do RGB, né? Tá errado a cor, então vamos colocar aqui uma outra cor, por exemplo, 107.2BA que eu sei que tem. E aí vamos colocar aqui, ele vai trocar a tab color para essa cor. Quando a gente salvar, você vai ver que ele já vai aparecer a cor. Então vamos testar agora. A gente vai vir aqui wb.save e vamos colocar aqui o nome da nossa planilha. Então aqui teste.xlsx e vamos pedir para ele executar. Com isso ele vai salvar a planilha aqui teste e a gente vai abrir agora para ver o resultado. Então aqui a planilha que a gente salvou, vamos abrir. Então ele abriu a minha planilha aqui, se você perceber, ele criou uma planilha teste e mudou a cor da minha planilha, né? Então trocou a cor e aqui não tem nenhum dado porque a gente ainda vai começar a mexer nessa planilha. Então você conseguiu criar um workbook, veja como é fácil criar um workbook aqui no OpenPy XL, tá? Então na aula seguinte a gente continua, a gente vai vendo outras propriedades e vamos avançando aqui com esse tema, tá? Te vejo lá, até logo.